Ok. Então, vamos lá, gente, começando aqui a nossa aula novamente, retornando. Então, a gente vai para o nosso segundo módulo que a gente começou ontem, que foi a organização do trabalho. Relembrando conceitos, fortalecendo, então, o conhecimento do que a gente estava falando anteriormente. Então, a gente vai começar a partir de agora na nossa organização de trabalho. Dentro dessa organização do trabalho, certo? A gente vai ter os nossos procedimentos operacionais padrão, certo? A gente vai ver que é uma etapa, como a gente falou ontem, que vai estar contida no planejamento, que a gente vai ter atividades que vão ser realizadas, a gente vai ter o levantamento dos recursos que a gente tem, que estão disponíveis para aquelas atividades, e a gente vai ter a formação da equipe. É claro que eu vou precisar ter a formação da equipe, não é a equipe que eu preciso saber quem vai participar, preciso ter a formação de cada um, eu preciso ter informações de cada um ali, eu preciso saber com quem eu vou estar trabalhando em determinada atividade. Isso é planejamento, isso é organização. Então, depois que eu faço, o que, que eu vou ter de recurso? Eu vou ter meu detector de tensão, eu vou ter os meus cabos, eu vou ter os meus acessórios, eu vou ter o meu material completo, eu vou ter os meus EPIs, então, tudo isso eu fiz esse levantamento, a gente formou a equipe e a gente vai definir qual é o procedimento que a gente vai realizar, dependendo do que for ser feito, né? Se é construção, se é manutenção, se é corte de ligação, enfim, aquilo que a gente está se propondo a realizar como atividade. Dentro disso, eles são básicos, gente, para a gente executar toda e qualquer atividade ou qualquer trabalho, seja em sistemas ou instalações, certo? Elétricas. E esse planejamento do serviço, ele vai se constituir em um dos maiores fatores, são fatores essenciais, às vezes até vitais, certo? Para a prevenção de acidente de trabalho, conforme conversamos ontem. Então, nessa fase, a gente pode detectar as condições que estão que podem vir a gerar incidentes e acidentes. Então, a partir desse momento que a gente conhece as condições seguras, a gente tem como traçar é, medidas para que nada aconteça. Então, é através desse planejamento, através desse estudo, através desse acompanhamento. Então, quando a gente fala desse planejamento, a gente precisa ter um supervisor, conforme conversamos ontem. Então, vai competir, vai dar para aquele supervisor, vai ser competência daquele supervisor, de cada equipe, a responsabilidade. Ele é o responsável por você e pela atividade, pelo cenário, e para que tudo gere bem, para que tudo vá bem, para que tudo rode bem, para que tudo termine e comece e termine bem. Então, para que toda essa tarefa seja livre de acidentes. Então, ele tem que planejar cuidadosamente, ele tem que ouvir também as pessoas que estão envolvidas, que vão ser envolvidas nas atividades, é importantíssimo que ele esteja, que ele escute, né, essas pessoas também. Então, para garantir todos os métodos e todos os procedimentos de segurança, para que isso seja garantido, que eles sejam cumpridos, sejam adotados, sejam realizados, sejam cumpridos, e que faça, né, valer para o que eles foram elaborados. Então, essa é a atribuição, esse é o papel do nosso supervisor. Não só essa atividade, né? Não é só a questão do supervisor ser responsável pela vida do outro, não. A gente é responsável principalmente pela nossa própria vida e o outro também é responsável pela vida do outro, né? A gente tem que estar lá em parceria. Somos parceiros, somos amigos, convivemos. Então a gente precisa ter o cuidado, ter aquela empatia de ter cuidado um pelo outro. Então são premissas da NR que os serviços eles somente devem ser atribuídos a colaboradores, a empregados que estiverem habilitados, autorizados a executar. E as tarefas elas têm que ser atribuídas de acordo com a capacidade técnica de cada um, com a formação de cada um. E eu lembro que a gente ficou debatendo que ficaria para essa aula o que que seria de acordo com a NR10, né, o que a norma regulamentadora 10 fala, do que seria o funcionário capacitado, o funcionário qualificado, o funcionário habilitado e o funcionário autorizado. Então, existe um item normativo, né, da NR10, lá no capítulo 8, lá na parte 8, no item 10.8.4,
né, o item 10, da NR10, lá no capítulo 8, no item 4, onde ele vai definir o que são, então, esse tipo de funcionário. Esses tipos de funcionários, ele tende a dizer, ele dá uma definição bem específica, bem fechada, a respeito de como trabalhar com cada um. Por isso a questão da competência técnica. Então, ele vai dizer que o trabalhador, qualificado, ele é aquele trabalhador que recebeu, certo? Uma formação teórica, uma formação prática, numa instituição de ensino que é oficial, certo? E que é comprovado aquele curso específico na área. Então, esse é o meu funcionário qualificado. Então, ele é qualificado porque ele fez uma formação teórica, uma formação prática, numa instituição de ensino oficial que vai certificar. Ele vai ser certificado que concluiu aquele curso específico para aquela área e que aquele sistema oficial de ensino reconheceu aquela certificação, aquele curso que ele fez, mediante prova, né, avaliação, acompanhamento, as aulas, a quantidade de aulas, as ementas, todos os objetivos, todas as competências dentro daquela certificação. Então, precisa ser validado, precisa ser certificado. Então, esses cursos que são reconhecidos pelo MEC, eles têm, né, que é a nossa parte do Ministério da Educação, eles têm, né, com o currículo provado lá, e eles comprovam esse aproveitamento, mediante os exames. São as avaliações, são as provas, são os trabalhos, são as notas de vocês, né? Então, por essa razão, eles recebem um diploma, vocês recebem um diploma, eu recebi um diploma, pronto, por essa questão da qualificação. Então, eu fiz um curso, nós fizemos um curso e nós fomos qualificados. Então, a gente tem uma certificação. Então, a gente já tem uma competência técnica já diferenciada. Aí vem a questão também do trabalhador que ele é capacitado. Quando ele é capacitado, ele se tornou apto, ele é apto, ele pode fazer aquela atividade específica, só que vai ser mediante a aquisição de alguns conhecimentos e o desenvolvimento de algumas habilidades que ele precisa ter, tá? Mas ele não frequentou curso, ele não tem certificação, ele não fez um curso regular, ele não fez aquele estudo com aquela carga horária, com aquelas avaliações. Então, ele não vai ter um reconhecimento pelo sistema oficial de ensino. Aí a aquisição dele, desse conhecimento, do desenvolvimento da capacidade dele, vai ser realizado, mas sob a responsabilidade de alguém, de algum profissional que seja legalmente habilitado. Então, aquele funcionário, aquele supervisor habilitado, vai se tornar responsável por aquele trabalhador capacitado. Então, a supervisão desse trabalhador que foi capacitado vai ser exercida por uma pessoa que seja um profissional legalmente habilitado e autorizado. Então, ele não tem necessidade de ter aquela certificação, por isso ele é capacitado, ele tem uma capacitação. A gente pode dar um treinamento rápido ali, a pessoa aprender aquela capacitação para atuar numa determinada atividade, mas não tem nenhuma certificação, ele não foi ligado ao sistema de ensino oficial. Diferente, mais uma vez, do qualificado, que tem uma certificação numa instituição que é ligada ao sistema oficial de ensino. Então, tem essa diferenciação. E aí vem o trabalhador habilitado. Esse trabalhador habilitado, ele vai ser considerado habilitado porque, assim, ele previamente, ele foi qualificado, certo? Ele teve uma qualificação, ele estudou, ele teve uma certificação num sistema, né, oficial ligado ao ensino, e ele recebeu uma formação teórica e prática numa instituição oficial. Ele é habilitado, ele possui registro competente lá no conselho de classe, e essas pessoas são qualificadas e são consideradas profissionais habilitados, né? A gente vai lá, termina com a nossa certificação e vai lá e dá entrada no CREA, então a gente se torna habilitado, a gente tem um conselho, a gente é ligado a um conselho de classe, a gente fez a nossa certificação, se tornou, recebeu o nosso certificado, se tornou qualificado, e aí a gente vai para o nosso conselho e vai lá e faz o nosso registro e se torna habilitado, certo? E o autorizado, a NR10, ela também define funcionário autorizado. É quando a empresa, ela te autoriza a fazer aquela atividade, certo? Ela te dá a anuência de que ela concorda que você foi contratado
para fazer aquela atividade dentro da empresa, né, dentro da empresa que você está trabalhando. Então, ela está te autorizando. Então, diversos documentos são evidências dessa autorização. Uma delas, CTPS, nossa carteira de trabalho, lá assinada na nossa função. Então, a empresa ela está dando anuência de que a gente foi contratado para fazer aquela atividade. Não só isso, mas aí a gente falou de um documento baseado na norma regulamentadora 1, que fala da ordem de serviço. Então, relembrando, ordem de serviço, aquele documento que tem toda o nosso histórico do que a gente vai fazer, todos os nossos deveres e os nossos direitos e deveres, as nossas funções, as nossas atividades dentro da nossa função, do que a gente vai fazer enquanto funcionário daquela empresa, para que eu saiba quais são os EPIs, quais são os riscos que eu vou estar exposto na minha atividade, o que a empresa fez para que eu não me acidente, quais são os EPIs que ela vai me dar, quais são as proteções coletivas que ela vai fazer, quais são os treinamentos que eu vou receber. Então, tudo isso está lá elencado na ordem de serviço. Então, é também uma autorização informando que a pessoa está autorizada pela empresa a trabalhar naquela atividade. Então, é diferente de você ser contratado para ser alguém do administrativo, e você vai lá e vai trabalhar, vai mexer na parte elétrica, então você não está autorizado pela empresa, a empresa não te autorizou, você nem está habilitado, nem está qualificado, e não está autorizado, então você não pode fazer essa atividade. Então, são essas características, é essa diferenciação que a NR10 traz para nós em relação a essa descrição do que é habilitado, do que é qualificado, do que é capacitado e do que é autorizado. Então, a gente pode fazer um resumo dentro da nossa atividade também. Eu vou passar lá pelo formulário para que a gente fixe melhor, né, porque se porventura for uma questão de prova, a gente já sabe fazer essa diferença. E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esses conceitos, né, que eu acabei de passar, do qualificado, do certificado, do qualificado, do habilitado, a gente pode retirar presencialmente, então, na próxima aula, certo? Então, continuando. Os empregados, gente, que forem designados para executar trabalhos em instalações elétricas, né, como dizem nos nossos slides, devem possuir a capacitação, certo? Através de um treinamento para as tarefas específicas. Tem empresa que a gente entra com uma certificação, a gente entra habilitado, entra qualificado, mas mesmo assim ela ainda nos capacita. A gente entra com todos os treinamentos externos que a gente obteve nas diversas instituições de ensino, mas a gente vai passar pela empresa e a gente vai fazer um treinamento. Né? Não é só treinamento de integração, não. A gente vai fazer um treinamento ainda para atuar naquela atividade ali. A gente vai relembrar conceitos já aprendidos. Aí a gente pensa, mas eu já sei disso que ao inverso, eu sei de trás para frente, de frente para trás, mas é uma segurança da empresa. É ela mostrando para você que ela se preocupe, que ela está informando que você vai ser, sim, mais autorizado para poder atuar naquela atividade quando passar por esses treinamentos. Então, a gente precisa possuir essas capacitações, ser treinado para as nossas tarefas específicas, para prestar, por exemplo, para prestar os primeiros socorros em caso de acidente e utilização de agentes extintores para combater os princípios de incêndio. Então, a gente entra, vai ser treinado, muitas pessoas passam a fazer parte de algumas equipes, como as brigadas de incêndio, as brigadas de emergência, esse conceito varia, né, entre as empresas. Então, muitos vão ser inclusos, vão querer fazer parte das brigadas, então aí eles fazem esses treinamentos também, de como é que eu vou, a cada tipo de extintor, para que tipo de incêndio ele serve, como é que eu vou utilizar, como é que eu vou manusear, como é que eu vou transportar, como é que eu vou carregar. Então, esses treinamentos, né, são dados pela empresa. Quando a gente precisa, vai passar por uma situação, vai uma atividade, e a gente precisa utilizar um agente extintor numa possível emergência, então a empresa ela também pode nos treinar para combater esses princípios de incêndio. E não só isso, também treinar primeiros socorros. Naqueles primeiros socorros básicos, né?
saber para quem vai ligar, chamar a ambulância, se a pessoa levou um choque, como é que vai isolar, que não pode pegar. Então, todo um processo, né, um procedimento para que a pessoa não entre em pânico, ou pelo menos saiba o que fazer, podendo aí até salvar vidas. E eu lembro, mais uma vez que eu falei ontem para vocês, que muitos desses treinamentos a gente não leva só para a empresa. Esses treinamentos, eles são muito importantes para a vida da gente. A gente em casa também tem eletricidade. A gente em casa tem criança, a gente em casa tem pessoas idosas. Então, são pessoas que podem sofrer um engasgo, são pessoas que podem levar um choque, são pessoas que podem cair. Então, esses primeiros socorros, que são primeiros mesmo, são básicos, mas que podem fazer uma diferença na vida de uma pessoa, pode poupar um tempo aí de conseguir receber um auxílio e ter a sua vida salva, né, sua vida resguardada. Então, há também a preocupação das empresas em fazer esses tipos de treinamento. Então, o planejamento, continuando aqui nos nossos slides, no nosso terceiro ponto, deve prever esses riscos de contato do empregado com componentes energizados nas instalações. Então, isso é premissa da NR10, é item normativo da NR10, certo? Para os quais deverão ser adotados protetores isolantes, certo? E também uma sinalização delimitando uma área de risco. É quando a NR vai falar a respeito das áreas de controle, das áreas de trabalho que a gente pode trabalhar de forma segura quando envolve eletricidade. Então, a NR ela faz essa definição, né, de zonas, de zona controlada, de zona que a gente pode ou não pode, daquilo que a gente pode chegar perto e aquilo que a gente não pode, quem pode estar naquela área, quem não pode, a NR10, ela traz essa atividade. Então, como eu não sei se vocês viram essa parte, se vocês não tiverem visto, a gente pode ver de forma presencial lá na segunda-feira, certo? Então, também é premissa da NR10, certo? Que seja adotado essas medidas isolantes, ok? Então, a gente vai passar também para o próximo slide, né, para a gente poder continuar. Então, dentro das premissas, então, da NR10, a gente tem esses fatores. A NR10, ela é muito robusta, ela foi revisada, né, a revisão dela para a gente, ela é bem recente, certo? Ela foi diversas vezes revisada. Então, assim, a gente tem uma NR que ela é bem, bem minuciosa. A gente tem uma NR que ela é bem específica, que ela é bem cuidadosa e que ela foi muito bem elaborada, né, das nossas normas regulamentadoras, dentro da portaria, certo, que deu início, então, às nossas normas regulamentadoras. Isso também é um cuidado preliminar da norma, como eu falei para vocês, porque a norma, ela teve essas revisões, ela nasceu em 78, como a gente falou na aula passada, em 1978, lá em junho de 1978, ela passou por algumas revisões. A nossa revisão recente foi em 2019, né? Então, assim, ela foi revisada, foi alguns pontos que foram inclusos para que ela se tornasse um pouco, então, mais robusta. Então, alguns cuidados preliminares existem. Alguns cuidados, eles são tomados, né, de acordo com a ANR, antes de iniciar um serviço que possa fazer referência à rede elétrica, certo? Ou rede elétrica de distribuição. Então, a priori, a primeira coisa, né, o primeiro planejamento, né, do nosso trabalho, o primeiro passo de organizar o nosso trabalho é a questão da visita ao local. Então, esse técnico, o técnico responsável pela atividade, pelo que vai ser feito, pela programação desse serviço, aquele supervisor, aquela pessoa responsável, ela vai até o local, certo? Aquele responsável pelo serviço da linha energizada, ele vai acompanhar o local, ele vai primeiro lá, né, para poder ver como é que vai ser feito. Então, ele vai acompanhado ou não pelo encarregado, mas ele deve visitar previamente aquele local para ele já ter uma visão do que vai ter de risco para o funcionário trabalhar. E ele já vai realizar a APR, Análise Preliminar de Risco,
uma análise prévia. Só que, eu já falei para vocês, muitas vezes o cenário pode mudar. Então, eu posso ir hoje, uma quinta-feira, e amanhã, aquele cenário que eu vi ontem, já ter mudança. Então, essa análise preliminar de risco é fator primordial, essencial, antes de começar qualquer atividade, certo? E isso serve para cada atividade, para cada serviço, para cada coisa que a gente vai fazer no dia a dia, certo? Então, ele vai até lá, né, o responsável, então, na mesma ocasião, ele vai verificar e anotar os números de identificação dos pontos elétricos, tá? Né, o número das plaquetazinhas lá, de cada ponto elétrico, anteriores e posteriores ao poste onde ele vai ser executado o serviço. Então, ele vai lá previamente. Acontece na prática? Muitas vezes. Então, a gente tem condição de ter isso bem na prática, de ser bem acompanhado quando tem esse planejamento do serviço a ser executado. Então, nessa identificação, a gente vai poder usar os números das zonas aéreas, as chaves de faca, também as chaves fusíveis e qualquer outra placa de identificação dos equipamentos que estão lá instalados naquele sistema, que a gente vai fazer a manutenção, que a gente vai fazer o reparo, que a gente vai fazer a atividade. Então, essa visita prévia em loco, né, lá no local, ele é feito pelo supervisor, porque ele já vai vislumbrar o que ele vai fazer, como é que vai ser, quais são os equipamentos que vão precisar, qual é o material, né, quais são os funcionários, qual é a equipe que ele pode destacar para aquela atividade, certo? Então, essa visita ao local, ela é primordial. Lá no local de serviço, certo? O que é que vai fazer? O que é que vai ser feito? Ao chegar nesse local de serviço, o técnico de segurança, geralmente, ele também vai, o encarregado também vai realizar a PR. São várias visões. A análise preliminar de risco, claro que tem aqueles riscos existentes que são básicos, que são gritantes. Mas muitas vezes eu posso chegar na residência de vocês e ver, reparar, ver, notar riscos que vocês não notam mais, entendeu? Porque vocês já estão acostumados. Como vocês podem chegar na minha residência e encontrar alguns riscos que eu não noto mais, porque eu já estou bem acostumada. Então, isso faz parte dessa análise preliminar de risco, ela é subjetiva, é multidisciplinar, né? São várias pessoas ali vendo aquele ambiente, vendo como vai realizar aquela atividade. Então, vai lá, chegar no local de serviço, o técnico encarregado vai realizar a PR, e antes de realizar qualquer trabalho, certo? Ele vai ter feito essa análise e, em seguida, ele vai utilizar um telefone, ou um rádio, ou qualquer outro meio de comunicação, para fazer o quê? Que vai estar lá disponível. Ele vai entrar em contato com o órgão da distribuição e vai proceder da seguinte forma, porque o órgão de distribuição de energia precisa estar ciente daquilo que vai ser realizado. Muitas vezes há um defeito que apresentou, o cliente já ligou reclamando, então, mas ele precisa saber do que vai ser feito ali para solucionar o problema do cliente. Então, o técnico ou encarregado, ele vai se identificar, vai fornecer o nome, vai fornecer também o título dele, tipo de turma, quem ele é, o setor de rede correspondente, ele vai dar essas informações. Então, ele vai informar a localização, a rua, a avenida, travessa, estrada, o local mais próximo, informa a natureza do serviço, o que vai ser? Poda, vai ser troca de poste, vai ser o conserto, vai ser uma rede DAT, então o que vai ser? Então, ele vai informar lá, né, fornecer o tipo de serviço, a natureza que vai ser realizada de serviço e também o método da execução lá na linha energizada. Ele já vai dizer logo, olha, a gente vai fazer dessa forma. Então, tudo isso já é prévio, já é estudado, foi no local, estudou, vai entrar em comunicação com a rede de distribuição. Então, ele vai fornecer os números de identificação dos equipamentos que foram levantados lá no local, que ele anotou, então ele vai formar qual a localização, ele vai localizar de forma mais eficiente, então ele vai também caracterizar o ponto. Ah, é um poste. Ah, tá perto disso. Ah, tá perto dessa residência.
perto desse comércio, onde vai ser executado o serviço. E ele vai solicitar a confirmação do nome da linha e a classe de tensão que está alimentando aquele local que foi caracterizado por ele. Depois disso, se ele receber a confirmação da identificação da linha, que vai ser, né, supridora, da linha supridora lá de onde vai ser feito a atividade, ele vai solicitar a retirada do serviço e o impedimento do seu religamento, certo? Ele vai pedir que o relé religador, o bloqueio do circuito, seja realizado. Daí, conforme o caso, vai ser solicitada a retirada do serviço de dispositivo de religamento automático, lá, né, do religador, na subestação ou no próprio circuito. Então, todo esse passo ele vai fazer quando ele está lá na atividade. Por quê? Porque ele precisa evitar que alguma coisa de errado aconteça na hora da atividade, porque é necessário ter todo esse procedimento, porque quando acontece alguma coisa, né, que está fora do padrão, que está fora daquilo que foi programado, a empresa distribuidora, a cliente, né, para quem a gente presta serviço, ela é penalizada também pela corresponsabilidade. Então, ela é corresponsável por cada funcionário que presta serviço levando o nome dela. Né? A gente leva o nome da empresa que a gente trabalha, mas quando a gente presta serviço para uma cliente, como essa que a gente tem de distribuição de energia, né? Então, ela é corresponsável por tudo aquilo que acontece, por todo esse gerenciamento. Ela também é responsável por gerenciar, né, cada um dos funcionários envolvidos. Dentro da NR10, certo? Foi falado a questão do prontuário e do cadastro das instalações. Só vou beber um pouquinho de água, né? Só para molhar aqui um pouquinho a garganta. Então, é mencionado na NR10 um prontuário, certo? É um PI, é o PI, é o Prontuário das Instalações Elétricas. O que é um prontuário? A gente vai para o médico, vai lá ser atendido, e o médico abre lá o nosso prontuário. Aí esse prontuário vai ter o quê? As nossas informações do nosso atendimento. Vai ter os nossos dados, vai ter nosso histórico, muito provavelmente histórico médico, mas vai ter lá, né? Aquilo que a gente foi fazer atendimento, ele veio atendimento aqui, ele é dessa forma, tem essa altura, tem isso, foi atendido assim, estava com esses sintomas, foi tratado assim, retornou, se retornou, vamos, retornou e a gente vai precisar fazer esse tipo de tratamento, então tudo isso está lá dentro do nosso prontuário. E a parte elétrica não é diferente, né? São informações, é um prontuário, são informações, é o que dá, né, o acompanhamento, é o histórico de acompanhamento de existência daquela instalação elétrica. Então, esse PI, ele é uma coletânea, certo, de documentos. Como a gente tem lá no prontuário médico, os nossos exames, né, quando a gente entra na empresa, que a gente tem os nossos exames, então, é aquele prontuário elétrico. Então, é uma coletânea, certo, gente, de documentos que é essencial mesmo de forma técnica. Ele é em linguagem técnica, padrão técnico e de segurança, certo? Ele é um manual. Ele vai ter todas as indicações que são úteis para trabalhar naquela parte elétrica. Vai estar lá também contida as informações em pastas distintas sobre o gerenciamento da ação e da gestão dos meus sistemas e instalações elétricas dentro da minha empresa. Também lá, nesse prontuário de instalação elétrica, tem as plantas da empresa, com a disposição das suas diversas instalações, né, as plantas baixas, né, que a gente tem lá, onde é que passa cada instalação elétrica, onde é que está presente cada componente, tudo está no diagrama. Também vai ter os diagramas gerais, as memórias de cálculos, ou seja, quem projetou, quem estabeleceu, quem criou aquela parte elétrica, aquela rede de distribuição, aqueles componentes, como é que eu vou dizer assim? Como é que eu vou dizer?
parte elétrica. Quem criou, quem elaborou, quem dimensionou, quem projetou, precisou ter cálculo. Precisou calcular, aqui eu vou atender com tanto, porque eu vou precisar de tanto de carga, aqui eu vou precisar, eu tenho tantos equipamentos, eu vou precisar de X carga, de X parte de energia, então ele vai lá calcular, ele vai fazer cálculos mesmo, cálculos de engenharia, né, para poder fazer essas projeções, para fazer as descrições, para fazer o manejo, para fazer as instalações, onde é que eu vou colocar cada coisa, que cada coisa vai atender. Então, dentro dessa parte, desse suporte, ele vai ter esses cálculos. Então, isso se chama memória de cálculo, que muitas vezes a gente chama também de documento descritivo. Então, são as nossas memórias de cálculos que são estabelecidos para as instalações elétricas, todas as cargas, o que a gente vai ter, se vai dar para atender ou não, se vai ter subestação, se não vai. Então, tudo isso está presente no prontuário de instalação elétrica. E isso também precisa ter o relatório de vistorias técnicas. Cada vistoria feita é colocada lá. Se é vistoria interna, é adicionada lá. Se é vistoria externa, também é adicionada lá. Então, todas essas vistorias, todas as manutenções preventivas e corretivas estão presentes nesse prontuário, ou seja, é todo o histórico daquela rede elétrica, daquela parte elétrica da empresa. Então, é todo o acompanhamento. Então, quando eu chegar lá e olhar, eu vou saber tudo que aconteceu, desde a hora que ela foi criada até a hora que ela deu defeito, o que foi consertado, tudo eu vou saber mediante essa história. Como é que ela foi projetada, como ela foi calculada, se eu posso aumentar, se eu posso diminuir, se eu posso remanejar. Então, tudo isso eu faço mediante esse prontuário das instalações elétricas. Ele precisa ter todas essas informações. Então, relatórios de vistoria, análise de campo, os laudos de engenheiro, os laudos dos técnicos, tudo lá precisa também estar presente. Os contratos e as contratações, contrato de quem foi fazer a manutenção, a contratação de quem, os profissionais envolvidos nas manutenções, as análises preliminares de risco, as permissões de trabalho que foram feitas para aquelas atividades, então tudo lá no prontuário de instalações elétricas. Também estão lá as planilhas de planejamento, os investimentos que foram feitos, os planos para atividades em manutenções e instalações, fotos, se eu tiver, projetos de implantações ou alterações programadas também vão estar presentes dentro desse prontuário e todas as especificações, certo? As orientações de manutenção e segurança. Olha, a gente estudou e a gente acha que pelo projeto a gente precisa fazer manutenção de determinada instalação a cada 3 meses, outra a cada 6 meses, a subestação a cada 6 meses, um ano. Então, isso aqui, essas manutenções, essas programações de manutenção, esses dados sobre as análises prévias de risco estão presentes nesse prontuário da instalação elétrica. É um componente essencial. A NR10 ela solicita e é colocado como padrão, certo, de auditoria. Quando a gente não cumpre esse padrão, quando a gente não faz essa atividade, quando a gente não tem essa atividade no padrão da gente, quando a gente não tem esse prontuário, é como se a gente não tivesse a certidão de nascimento, não tivesse os registros, não tivesse os documentos relacionados àquela instalação. Então, é passível de multa, certo? A NR10 ela é bem clara, e cada item normativo daquele, ela realmente deixa claro que precisa ter esse prontuário. Então, ele não pode, certo? Não pode a NR10 ela é muito bem clara quanto a realizar, a elaborar o prontuário, certo? E dentro da nossa apostila, certo? A gente também vai perceber que essa organização do nosso trabalho existe. Então, a gente vai fazer o link, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar com os slides e com as nossas apostilas. Então, a gente percebe lá no que está escrito que a gente tem objetivos, certo? A gente tem objetivos na nossa organização do trabalho. As instalações desenergizadas, a gente precisa definir procedimentos básicos para executar as atividades e os trabalhos em sistemas e instalações elétricas desenergizadas. Isso tudo é organização do trabalho.
Aí a gente tem uma aplicação. Por que que a gente faz isso? Porque a gente aplica as áreas envolvidas direta ou indiretamente lá no planejamento, na programação, certo? Na coordenação e na execução das atividades. Isso no sistema de instalações elétricas desenergizadas. A gente tem alguns conceitos básicos para trabalhar com essa organização do trabalho. Então, a gente vai definindo de acordo com o que a gente tem aqui na nossa apostila. A gente tem um impedimento lá na página 7, certo? A gente tem a definição, um conceito básico do que é o impedimento do equipamento. Esse impedimento do equipamento, gente, ele é um isolamento, certo? Elétrico desse equipamento ou da instalação. Eu vou eliminar a possibilidade de energizar de forma indesejada, a qualquer hora, a qualquer momento. Quando eu coloco aquele isolamento elétrico, que é o impedimento do equipamento, eu vou fazer com que aquilo ali não vá ser religado e não vá indisponibilizar a operação enquanto, certo, permanecer a condição de impedimento. Então, enquanto eu tiver uma condição de impedimento lá, porque eu estou fazendo o serviço, porque está bloqueado o serviço, então eu vou ter, certo, esse impedimento do equipamento, e ele é essencial. Muitos acidentes podem acontecer quando a pessoa está fazendo lá a atividade, a pessoa está fazendo o bloqueio, a pessoa está fazendo o seu trabalho e, de forma inesperada para ele, aquele impedimento do equipamento, ele é quebrado. Então, aí vem a energia, como eu falo para vocês, não tem cheiro, não tem cor, a pessoa não vê e acaba, infelizmente, sofrendo um acidente. Também tem um conceito do que é o responsável pelo serviço. Ele é o empregado da empresa ou da empresa terceirizada também que vai assumir a coordenação e a supervisão efetiva do trabalho. Então, ele vai estar lá presente, não só a PT, permissão de trabalho, e a análise preliminar de risco, mas o supervisor também tem que estar lá presente. Ele tem que ficar olhando, ele tem que estar averiguando. Se faltar alguma coisa, ele tem que estar lá providenciando, justamente para poder fazer acontecer da melhor forma possível. E ele é responsável pela viabilidade da execução dessa atividade, por todas as medidas, como eu falei para vocês, ó, como diz na apostila, necessária a segurança dos envolvidos. Então, dos terceiros, das instalações, todos os contatos em tempo real ele tem que fazer para que, caso falte alguma coisa, ele supra para poder a atividade fluir. Isso com a área funcional responsável pelo sistema ou pela instalação. Ele tem uma pessoa, né, para quem está prestando serviço. Então, ele tem que cuidar da gente no momento da atividade e eu preciso ter essa pessoa supervisionando e ele está diretamente ligado a uma pessoa e ele precisa dar, certo, os informes necessários para as pessoas a quem ele está ligado. Então, ele precisa fazer de um todo, da melhor forma possível, correr atrás mesmo dos equipamentos, daquilo que está faltando, para poder fazer a atividade a contento. Aqui também fala a definição do pedido para execução de serviço, PES. Isso a gente vai ouvir sempre que fizer atividade de manutenção, né, na parte elétrica. Então, é um documento vai ser emitido para a área funcional que vai ser responsável pelo sistema ou pela instalação. O impedimento do equipamento, sistema ou instalação, visando a realização desse serviço. Então, é um pedido para executar. Eu estou pedindo, certo? Que seja feito um impedimento, estou documentando para eu poder realizar aquela atividade. Então, ele é o PES, é o pedido para execução de serviço. Então, ele deve conter as informações que são necessárias. Descrição do serviço que a gente vai fazer, o número do projeto, o local, o trecho, o que vai ser isolado, o que não vai, qual o tipo de isolamento que eu vou fazer, a data, o horário, o responsável por aquela atividade, quem vai participar. Parece o quê? É um documento muito semelhante ao quê? A um APT, a uma permissão de trabalho, porque eu também tenho que colocar lá os envolvidos da atividade e as capacitações daquelas pessoas que estão envolvidas. Então, é muito semelhante, então, a uma permissão de trabalho, a uma ordem de serviço da atividade que justamente tem na NR10, que é justamente aquela ordem de serviço que vai me dizer o que eu vou fazer, certo? Qual material eu vou utilizar naquela atividade. E também tem a AES, que é a autorização para executar. Eu faço o pedido e receba a autorização. E ela é fornecida, então, pela área funcional,
pela pessoa responsável pelo serviço, ela é liberada e é autorizada a execução do serviço. Então, essa parte é integrante de um documento, porque eu preciso ter autorização. Não adianta só eu pedir, né, eu fazer o pedido e eu não ter autorização. Se eu fizer o pedido e não tiver autorização, eu não posso realizar a atividade. Para fazer essas atividades, a gente tem o desligamento programado, né? A gente vai ter um desligamento programado que eu vou interromper o programa do fornecimento de energia elétrica que vai ser comunicado aos clientes, afetando formalmente com antecedência. Vai conter data, horário e duração. Muitas vezes a gente recebe lá os informes, né? Vai faltar energia para manutenção em alguns bairros, em alguns trechos. Então, é justamente isso, é o desligamento programado, porque eu preciso avisar aquelas pessoas que são afetadas, né? Principalmente o pessoal de comércio, né? Para evitar muitas perdas, então eles são avisados com antecedência para ver o que eles podem fazer para minimizar alguma perda que possa acontecer. Então, eles informam o horário, desligamento e o tempo, né, que vai ser utilizado. Disso também, na definição, a gente tem o desligamento para emergência, né? Interromper o fornecimento da energia elétrica sem aviso prévio ao cliente. Mas por quê? Porque justifica-se por uma força maior. É um caso fortuito, existiu algum risco, alguma integridade física de alguma pessoa, de alguma instalação, algum equipamento, então eles cortaram em forma de emergência, que depois eles vão ter que justificar. A interrupção momentânea, que é a provocada pela atuação dos equipamentos de proteção com religamento automático, já sabe, é programado, sabe o horário que vai religar, vai desligar, e sabe o horário que vai ligar. É programado, é automatizado, vamos dizer assim. A gente vem a definição para procedimento geral de segurança pela NR10, né, que ela vai falar que é um planejamento antecipado, com o pessoal responsável pelo serviço atuando diretamente, né, devidamente equipado, dentro do período de execução da atividade. Então, esse procedimento geral de segurança, a gente já tem falado bastante. Da mesma forma, para o serviço programado. Então, a apostila, ela vem trazendo esses passos. Eu preciso apresentar um projeto, eu preciso definir o recurso material humano, também para participar dessa programação. Então, esses procedimentos, né, que a gente já conversou, já citou, estão presentes aqui para quem quiser relembrar, como definição na nossa apostila, lá na página 8, certo? Também temos como definição a avaliação dos desligamentos. Ele vai falar que é uma área que é funcional, ela é responsável por ver lá a instalação, se terá como atribuir alguma manobra de forma a minimizar o desligamento necessário com máxima segurança. Isso, claro, ele vai analisar todos os impactos: produção, indicador, segurança do trabalho. Então, todos esses impactos que podem acontecer decorrente do desligamento são analisados, ou seja, é uma avaliação dos impactos que o desligamento vai causar, da mesma forma que eu tenho que avaliar os impactos de um incidente, os impactos de um acidente, ou os impactos de é, uma parte ambiental, né, de um acidente ambiental. Então, eu vou analisar também esses impactos, certo? Então, na nossa apostila também, ele vai dizer o seguinte: quando eu tenho a emissão do PES, que vocês lembram o que é o PES, que é o pedido de quê? Execução do serviço. Então, quando eu tenho a emissão desse PES, ele é emitido para cada serviço. Eu vou fazer 5 serviços, 5 pedidos diferentes. Ai, professor, eu posso incluir? Não. 5 serviços diferentes, 5 pedidos diferentes. Então, a gente vai ter impedimento distinto. Quando 2 ou mais serviços que envolvam o mesmo impedimento e o mesmo comercial, aí sim eu posso envolver um PES, uma só. Então, a maioria das vezes a gente tem um serviço, vai fazer uma PES, né, um pedido de, é, de desligamento, né, que a gente vai poder pedir, um PES na questão do pedido para execução do serviço, então eu posso fazer. Mas vamos supor que são áreas próximas, eu posso incluir ali uma ou duas na mesma PES, sendo sobre o mesmo responsável. Se for responsável diferente, pessoas diferentes, equipes diferentes, aí já não vai ter essa possibilidade, certo? Se for o mesmo impedimento, houver 2 ou mais responsáveis, como eu acabei de falar, não vai ser
permitido, certo? Porque pertence à mesma área, mas pessoas diferentes, visões diferentes, objetivos diferentes, planejamentos diferentes. E a gente também mostra que na nossa apostila, na página 9, certo? Que a gente vai fixar bastante com as nossas atividades, as etapas da programação. Existe uma elaboração da manobra programada. Então, essas informações devem constar na programação da manobra. Vai ser a data, o horário, a descrição do que vai ser feito na atividade, assim, bem resumido, o nome do responsável pelo serviço, o trecho elétrico que vai passar por esse desligamento, identificando todos os pontos significativos daquela rede. Eu vou ter que também descrever qual vai ser a sequência dessas manobras, né? Quais vão ser as manobras necessárias, qual a sequência de cada uma, né? Para garantir a ausência daquela tensão naquele trecho, porque eu vou precisar fazer o serviço, então eu preciso definir, para eu ter segurança nessa operação. Então, essa sequência de manobra para o retorno, para a situação inicial, para ligar novamente. Então, vocês lembram que eu falei que a NR10 ela tem os passos para isolar, para, né, desligar, mas quando eu termino a atividade, eu faço o inverso para eu poder religar. Então, eu preciso ter isso na minha manobra programada. As áreas, os clientes afetados pelo desligamento programado também são informados com antecedência, né? Afinal de contas, a gente tem comércio geralmente tem, né, produtos que não podem ficar sem refrigeração, que precisam da energia elétrica, né? Então, a aprovação desse PES, desse pedido, né, de execução de serviço, ele vai ser efetuado, vai ser estudada a programação, esse planejamento vai também ser feito de acordo com aquela programação que ele já possui, né, que a empresa fornecedora de energia já possui, e quando ela estuda, é multidisciplinar, né, como eu falo, quando ela estuda, então ela vai fazer a aprovação desse pedido, e vai ficar a cargo do gestor da área que vai executar a entrega da via impressa. Então, eles só podem executar lá o trabalho quando recebe a via impressa daquele pedido, a autorização daquele pedido de forma impressa. Por isso que quando a gente faz uma atividade, a gente precisa da PT, e a PT tem que estar impressa. A gente precisa da PR, e a PR tem que estar impressa, porque elas precisam estar lá, porque em caso de alguma dúvida ou qualquer problema que a gente tenha, a gente vai lá e recorre àquelas informações que estão lá de forma presencial, certo? Então, na nossa apostila, ela vai falar quais são os procedimentos gerais para eu fazer essa PES, né, como é que faz, como é que é o passo a passo, mas ela também vai frisar, e eu vou frisar nesse ponto, no nosso procedimento para serviço de emergência, certo? A determinação do regime de emergência para realizar algum serviço corretivo é de responsabilidade do órgão executante, a gente que vai executar, a gente que planeja. E todo impedimento de emergência, ele é solicitado diretamente à área funcional, informando aqueles mesmos dados. Ah, por que tu vai fazer o impedimento daquela atividade? O que você vai fazer naquela atividade que precisa do impedimento dessa parte de energia? O nome do solicitante, quem é que vai ser o responsável? O que é que você vai fazer? Então, para essas questões de emergência, para os serviços de emergência, também precisa ter o mesmo foco, a mesma didática, o mesmo passo a passo, a mesma ordem de serviço, o mesmo procedimento, né? Que aí vai ser pedido de turma de emergência, que é o PTE. Então, eu saio do que é convencional, do que é, vamos dizer assim, preventivo, né, do que é uma manutenção preventiva, eu vou fazer uma manutenção emergencial porque aconteceu alguma coisa, então eu já vou para o procedimento de turma de emergência, vou solicitar a turma de emergência e também vai ter que seguir os mesmos passos que a gente faz, a gente executa quando pede o PES, né, o pedido de execução do serviço. As medidas de controle, certo, dentro da NR10, vem sendo descritas aqui na nossa apostila, como eu mostrei para vocês nos slides, certo? E ele vai falar também aqui do prontuário da instalação elétrica, e ele vai dizer a carga instalada, né, que tem que ser superior a 75 kW. Então, esse quando eu tenho uma empresa, quando eu tenho uma instalação elétrica, quando eu tenho um ambiente que vai ter essa carga superior a esse valor, então eu preciso ter o prontuário.
abaixo, eu não preciso ter o prontuário pela NR10, mas o ideal é que eu tenha o máximo de informações da parte elétrica, da rede elétrica, do meu plano de atendimento elétrico à minha empresa possível. Se eu puder ter teste, como a gente fala aqui, como a gente está vendo aqui na apostila, na página 10, se eu puder ter um teste de isolação elétrica, é bom eu criar esse prontuário. Não é necessariamente só porque eu não tenho 75 kW dentro da minha empresa, eu não preciso ter um prontuário. Mas é bom que a gente tenha essas informações, porque em caso que a gente precise fazer alguma manutenção, alguma emergência, alguma coisa, a gente tem onde buscar, a gente tem um histórico, a gente tem um acompanhamento, né, de todo o nosso processo elétrico na empresa. Então, o planejamento também da tarefa na base é descrito aqui na nossa apostila, e ele dá uma observação que é muito pertinente. Nenhuma tarefa pode ser executada sem que a equipe possa estar de posse dos documentos, certo? Aqueles documentos, PT, APR, ordem de serviço, se for preciso, a autorização do pedido de execução do serviço impressa também, certo? Toda essa documentação do responsável pela atividade, de quem vai acompanhar, de quem está lá. Então, é necessário que a gente tenha todo esse material reunido lá no momento que a gente vai fazer a nossa atividade. E, claro, como ele traz aqui como assunto é organização do trabalho, ele também informa que a gente precisa planejar a metodologia, a gente precisa agrupar essas informações técnicas, a gente precisa reunir, a gente precisa realizar estudo para poder fazer aquela atividade, porque é isso que vai garantir a nossa organização. Então, ele traz uma nota, a nota 2, lá na página 11, que diz assim: deve haver pleno entendimento da tarefa a ser executada. Então, por mais que eu tenha um processo multidisciplinar, várias pessoas participem, várias cabeças pensem, para aquela atividade existir, eu preciso ter um pleno entendimento naquilo ali, para que possa funcionar de acordo. A equipe, na nota 3, tem que estar segura para a execução da tarefa, é importantíssimo. Se a empresa está com medo, se a equipe está com medo, se está num local inóspito, está sob ameaça, não tem os EPIs corretos, não se sente seguro para trabalhar, ou não está bem de saúde, então ela não pode executar a tarefa de acordo com a NR10, aí entra aquela questão da recusa-tarefa que nós falamos na sala ontem, no final da aula, porque não está seguro se executar a tarefa pode ser passivo de causar um acidente ou incidente para as pessoas que estão envolvidas na atividade. Na nota 4, os participantes do planejamento têm que tomar conhecimento e entendimento de todos os recursos necessários. Isso está na nossa apostila, na página 11, certo? Agrupando EPIs e EPCs o mais próximo possíveis da atividade e documentos, porque em caso de eu precisar, eu já tenho lá disponível. E ele fala aqui, ó, certificar do seu estado de conservação e periodicidade de ensaios, nota 4, lá na página 11. Muitas das auditorias, a gente pede os laudos de ensaio das luvas, dos componentes dos detectores de tensão. Então, é solicitado, sim, os laudos para saber se estão, dos mangotes, então, das mantas, então a gente pede para saber se está em dia. E isso, sabe quando é que a gente vê? Porque no dia a dia, no decorrer do dia, das atividades, a gente pode esquecer, e aí não trocou o laudo, estava vencido, não mandou para o ensaio, a gente vê no checklist. Então, a nota 4, ela vem garantindo aqui, ela vem nos chamando a atenção, para que a gente veja o checklist não como um peso, mas como uma forma de orientar, de organizar o nosso trabalho, de torná-lo mais eficiente, de torná-lo com menos probabilidade de perda de tempo ou de material, ou de dinheiro, ou principalmente, né, claro, de carga humana, de potencial humano, né, então é essa questão do checklist que chama a atenção e que a gente pode utilizar como uma ferramenta de organização do trabalho, assim como a PET, assim como a PR, o checklist, ele é sim uma ferramenta de organização do trabalho, ele é feito para a gente realmente se organizar, se centrar e ver o passo a passo, aquilo que está bom e aquilo que não está
bom para a gente utilizar na hora de trabalhar. Isso faz com que nós tenhamos um planejamento da tarefa no campo já, olhando já assim, olha, eu vou chegar lá, já vou fazer assim, assim, porque está tudo aqui, está tudo correto, está tudo próximo de mim. Então, adentrar, ele fala uma observação, que adentrar a área restrita sem estar usando os EPIs constitui falha grave. Sem fazer APR e sem estar numa área sem EPI é falha grave, sim. Você põe em risco a sua vida e outras que possam estar envolvidas. Então, sempre que for fazer atividade, realize a sua análise preliminar de risco, utilize o seu EPI, faça o seu checklist da melhor forma possível, né, porque esse benefício, por mais que a gente não enxergue a um curto prazo, a médio e longo prazo, esse benefício é para nós, é para cada um de nós que fazemos o uso dessas ferramentas. Lá na nota 5, a gente vê que se tiver ocorrido alguma modificação lá nas informações, ou pessoal, ou equipe, eu tive que substituir equipe, ou eu tive que substituir um material, quem é responsável pela atividade precisa, né, claro, avisar, ter a comunicação para a pessoa, né, para a empresa solicitante daquele serviço. Então, a gente vai olhando, continuando na nossa apostila, lá na página 12 alguns conceitos. Eles têm lá, desculpa, eles têm algumas nomenclaturas, né? Ele traduz algumas siglas, né? Como PIE, pedido de impedimento de equipamento, o ISR, que é a informação de serviço, OIE, que é a ordem de impedimento de equipamento. Então, são siglas, EPI, EPC, o CBBD, que é conjunto blindado barra dupla. Então, são siglas que a gente utiliza no dia a dia quando vai executar tarefas que envolvam energia elétrica, não é isso? Então, essas atividades, né, friso mais uma vez, e isso está presente aqui na nossa página 12 da apostila, que elas precisam ser planejadas, certo? Porque nenhuma tarefa ela pode ser executada sem que a equipe possa estar de posse dos documentos, dentro da observação aqui, na página 12. A minha nota 1, ela também, ela confirma, ela bate de novo na mesma tecla. Todos os membros da equipe têm que estar presentes nesse momento, com a documentação. Se eu coloquei lá que na minha equipe são 5 pessoas lá no documento, tem que estar as 5 pessoas. Não adianta o nome dos 5 estar lá e só ter 4, só ter 3. Então, tem que ser feito um novo documento, tem que ser atualizado, tem que ser organizado. E na nota 2, deverá haver pleno entendimento da tarefa a ser executada, ele frisa de novo, e por mais que seja multidisciplinar, tem que ter um entendimento. A equipe tem que estar segura, independente da atividade, gente, independente da atividade. Se é com linha viva, se é desenergizado, se é energizado, precisa estar ciente, precisa estar segura do que vai executar, certo? Porque se a gente não tiver seguro do que vai acontecer, a gente, mais uma vez, eu vou bater na tecla, a gente causa EPI, a gente causa, desculpa, um incidente ou um acidente para as pessoas que estão envolvidas na atividade e para a gente, porque a gente também está envolvido na atividade, certo? Então, assim, a gente até agora, nós concluímos o módulo 1 e o módulo 2. O módulo 3, ele vai para os aspectos comportamentais. E esses aspectos comportamentais vai falar de como é que o indivíduo vai, né, tá naquela variante da medida de proteção coletiva, de individual, são comportamentos mesmo que a gente deve ter para ter um trabalho seguro, isso baseado na NR10, né, no CEP, né, no Sistema Elétrico de Potência. Então, até aqui, estudamos esses 2 módulos, eu vou estar criando um questionário, certo? Uma revisão, alguma coisa desse tipo para a gente fixar bem os principais conceitos, aquilo que está baseado mais na NR10, e eu vou estar criando formulários e lá um questionário para a gente estar estudando, para a gente estar respondendo. E aqueles que tiverem dúvida, a gente pode fazer uma correção em sala de aula, na aula presencial lá da segunda-feira. E com isso, a gente também vai iniciar a parte dos aspectos comportamentais. O que eu peço para vocês? Aspecto comportamental está dentro da nossa apostila a partir da página 13, certo? E ele vai falar aqui da questão dos riscos, certo? Que a gente vai falar
Desculpa, a gente vai falar das medidas de proteção coletiva e de proteção individual, mas eu peço que vocês leiam o 3 aspectos comportamentais e o próximo também, que vai falar da questão dos riscos ocupacionais, os riscos de ambientes, porque esses que a gente está vendo aqui, campo eletromagnético, risco de queda, risco em ambiente fechado, ataque de animais, são riscos que estão presentes, por exemplo, naquele formulário de checklist que a gente faz da análise preliminar de risco quando vai fazer a atividade. Então, isso você fazer essa análise antes de trabalhar é um aspecto comportamental nosso, né? E é baseado, ele é, como é que eu vou dizer, citado dentro da SNR10. Então, na segunda-feira, eu vou projetar para vocês, eu vou pedir um apoio, até prova, para eu poder projetar para vocês o que seria a definição da zona livre, da zona controlada, né, que a gente trabalha na NR10. Como é que pode ser feito, quem pode trabalhar nessa zona, para a gente poder ter um conhecimento, então, dessa parte, certo? Isso aí relacionado à NR10. Então, eu peço para que vocês deem uma estudada na apostila, lá na página 12, na página 13, lá para a gente poder, na segunda-feira, já debater, já poder conversar sobre aquilo que a gente vai estar vendo nos slides. Lembrando que eu vou passar algumas atividades, vou passar algumas questões para a gente fixar melhor, vou estar elaborando esses dias, talvez até amanhã mesmo já envie, né, para quem puder fazer no fim de semana e na segunda-feira a gente já debater. Aqueles que não puderem, na segunda-feira, em sala de aula, a gente conversa, a gente discute, a gente vai falar sobre as questões sobre os conceitos e tirar as dúvidas, certo? Então, assim, hoje a gente finaliza dessa forma virtual, então até agora tivemos o módulo 1 e o módulo 2. O módulo 3 a gente vai começar a partir de segunda, então tragam suas dúvidas, tragam suas opiniões para a gente deixar a aula bem dinâmica, para a gente tirar, né, para a gente criar conceitos, a gente elaborar os conceitos juntos, para a gente fazer toda a integração do nosso conhecimento, porque eu sei que tem muitas pessoas ali que já têm experiência, que trabalham, né, nessa área, que já tem toda essa vivência, né, então a gente vai estar lá construindo esses conceitos junto com cada um ali na sala, o pessoal online, o pessoal que estiver presencial, e corrigindo esses exercícios para que a gente possa fixar. E na hora da prova, a gente tenha uma maior tranquilidade, a gente consiga executar a nossa tarefa, né, com confiança, né, que a gente não esteja nervoso, que a gente não esteja, como diz aqui na nossa apostila, né, que a gente tenha confiança naquilo que vai executar. Então, aqui a gente conclui a nossa aula de hoje, né, desejar a vocês um bom restante de semana, um bom final de semana, que todos se cuidem, todos fiquem bem, né, que todos se protejam, trabalhem da forma correta, né, e estudem, né, peguem a apostila, vão ler um pouco, a gente vai estar fazendo essas perguntinhas baseadas na apostila para a gente poder também utilizar, porque ela é uma ferramenta muito boa, muito importante, ela é bem completa, né, que vai auxiliar no nosso aprendizado. Então, a gente fica por aqui e até segunda-feira, né, lá na sala de aula presencial. Então, bom final de semana aí, bom restante de semana e bom final de semana a todos.